Olá a todos e a todas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso de Matemática para o Enem, do Programa de Educação Tutorial PET, da Universidade Federal do ABC. Como sabemos, né, que o ensino de matemática no Brasil não é muito bom, né? E a gente pode ver reflete nas notas do Enem, né? E esse curso, ele é destinado justamente para isso, né, para tentar ajudar a maioria dos alunos aí, principalmente das escolas públicas, né? Esse era um curso originalmente presencial, né? Ele é feito na UFABC, só que nesse ano, como por conta da pandemia, né? Ele será feito de maneira digital, né? Será postado no YouTube e vocês poderão acompanhar, né? Então, vamos seguir aqui. Bom, começando aqui, né, pela apresentação, o PET é um grupo composto por alguns alunos, né, da UFABC, com o auxílio de uma tutora, que é uma professora da UFABC também, para ajudar a realizarmos atividades, né? Essas atividades elas são voltadas para os próprios alunos da universidade, para a comunidade interna, né, e também para a comunidade externa, né? Que no caso do curso de matemática, para os alunos do ensino médio. Também, né, tem outras atividades que nós realizamos, como o curso de redação para o Enem também, né, focado para o Enem, que também, né, são para os alunos do ensino médio. E atividades para os alunos da FABC são atividades relacionadas a reforços de disciplinas. Bom, já realizamos curso de Excel, entre outras coisas, né? Quem tiver mais interesse pode acessar a página da FABC, também tem o Instagram do PET. Vocês podem curtir lá e ficar por dentro das atividades. Bom, meu nome é Gustavo, sou estudante de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica da FABC. Bom, entrei na universidade em 2016, né? Um ano e meio, mais ou menos, depois, eu entrei pro PET e estou realizando atividades desde então, né? No grupo. Bom, vamos passar aí para quem tiver curiosidades e dúvidas sobre o curso, pode deixar nos comentários, vou tentar responder, posso ajudar com alguma coisa, certo? Bom, essa aqui é a primeira aula, né, do curso. O curso vai ser dividido em aulas relacionadas com os temas mais frequentes, né, da prova do Enem. Basicamente, nós pegamos os temas mais recorrentes, né, e vamos fazer aulas divididas em aulas teóricas e aulas práticas, né, aulas de exercícios. Então, cada aula teórica vai ter uma aula seguinte de exercício, já que como matemática é uma disciplina muito importante, né, que exige muita prática para que o conteúdo seja fixado. Então, é muito importante vocês ficarem atentos para assistirem às aulas de exercício, certo? Bom, eu vou começar dando essa aula, né, de razão e proporção. Como o grupo PET, ou como o PET tem outros alunos, as outras aulas serão feitas por outros alunos também, certo? Então vocês vão conhecer outras pessoas de outros cursos. Então serão aulas bem dinâmicas. Bom, né, começando com a definição, razão é a relação entre dois valores da mesma ou de diferentes grandezas, expressas por A, dois pontos B, ou A dividido por B, né, barra B, que seria uma fração, né? Geralmente a gente encontra a divisão representada por esses símbolos. E grandezas são, por exemplo, a temperatura ou é, distância, são grandezas, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser candidato, né? Por exemplo, ali, qual tipo de razão existe, né? Existe a razão que é a velocidade, que é um tipo de razão, porque ela é dada pela distância dividido pelo tempo, né? Então é um tipo de razão. Ele tem duas grandezas, né? Que é a distância e o tempo. E o tempo.
Por exemplo, também o tamanho da tela da TV, né, que a gente vê geralmente aquele 4:3 ou 16:9, é um tipo de relação também, né, que a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo, também a relação candidato-vaga, né? Quem está fazendo vestibulares, às vezes procura saber, né, qual é a relação entre a vaga de um curso e a quantidade de candidatos. Bom, é bem simples, né? Mais para frente a gente vai ver, vamos fazer um exemplo e o mais importante é os exercícios, né? Para a gente pegar a ideia. Lembrando que é importante, né? Igual a palavra relação, né? Na prova é muito importante a gente saber interpretar o que está escrito em português e traduzir isso pela matemática. Então, quando a gente vê o exercício pede, qual é a razão entre um número e o outro, ou qual a relação entre dois valores. Então, a gente tem que ter em mente que isso é a razão, é a divisão, né, entre esses valores. É isso que ele está pedindo. Então, é importante a gente saber traduzir para a matemática, né, o que está escrito. Bom, aqui é a definição de proporção, né, que nada mais é que a igualdade entre duas ou mais razões. Como no exemplo que eu coloquei, que vocês podem ver, né, a gente tem aqui três razões, né, A sobre B, que é igual a C sobre D, que é igual a X sobre Y. Pode ser qualquer tipo de razão, né, que só representei por essas letras. E, e nessa razão existe uma proporção K entre elas, que é chamada de constante de proporcionalidade, certo? Então a gente vai ver nos exercícios que é importante a gente conhecer, né, esse valor, porque ele se dá basicamente, que se a gente for parar para ver aqui, né? Por exemplo, se aqui fosse 10 sobre 2, daria uma razão de 5, certo? Daria uma constante de 5. Então, o que essa constante ela representa? Ela representa que todos os valores, todos os numeradores no caso, né? Eles são, se por exemplo, né, o k fosse igual a 5, seria 5 vezes maiores do que os denominadores, certo? Por exemplo, se aqui fosse 10, o b seria 2, né? E se o c fosse 15, o d seria 3. E se o x fosse 20, o y seria 4. Então ele mantém sempre uma relação, né? Uma razão, uma proporção entre todas as razões. Isso para um k maior que 1, certo? Por exemplo, se fosse um k menor que 1, maior que 0 e menor que 1, por exemplo, meio. Então seria diferente, né? Os denominadores seriam maiores do que os numeradores, certo? Por exemplo, né? Se o A fosse 10, o B seria 20 no caso, né? Que como é meio a constante, então seria metade do B, né? O A seria metade do B, isso vale também, né, para as outras razões. Bom, seguindo aqui. Aqui, né, por exemplo, né, igual eu estava explicando. Se a gente tem esse exemplo, né, se o K fosse 5, a gente teria aqui, né, a gente tem uma divisão, né, a gente passa multiplicando do modo falado, né, que na verdade a gente tem que multiplicar por y dos dois lados, aí o y corta aqui e mantém desse lado, né. Então, aí a gente teria essa relação, né, que o x ele é sempre 5 vezes maior que o y. Então, para qualquer y que você tiver aqui, a gente vai ter um x 5 vezes maior. E lembrando que não existe divisão por zero, né? Então, esses valores do denominador não pode ser zero. E tem o exemplo do meio, né, que eu falei. A gente faz a mesma coisa, né? Passa o y multiplicando. A gente tem que o x ele vai ser sempre a metade do valor de y. Então, isso é uma proporção, né? Dada por uma constante. Bom, aqui tem outras definições, né? A gente tem que chama-se de diretamente proporcional, que é quando a gente tem uma divisão entre as duas grandezas, certo? Por que, né, diretamente? Porque se o x, por exemplo,
Esse aqui, por exemplo, é 2, né? O k é igual a 2. Não, vamos explicar aqui, né? Por exemplo, aqui, se o, se o k é igual a 5, se a gente tem o x igual a 5, o y tem que ser igual a 1, certo? Porque se y é igual a 1, 5 vezes 1 é 5, certo? Aí se, por exemplo, a gente aumenta x, faz x igual a 10. Então o y também tem que aumentar, certo? Porque para manter a relação, se o x passa de 5 para 10, o y tem que passar de 1 para 2, certo? Isso quer dizer diretamente proporcional. Já no caso do inversamente proporcional, é ao contrário, certo? A gente vai ter uma multiplicação dada, que é igual a uma constante também, né? Por exemplo aqui, né? Se a gente tem que o k é igual a 10, aí primeiro a gente tem um x igual a 1. Se o k é igual a 10, então o y tem que ser 10 também, certo? Vai ficar 1 vezes 10, vai dar 10. Mas, por exemplo, se a gente aumentar o x para 5, o y ele não pode aumentar também para manter a proporcionalidade, certo? Porque o 10 tem que ser mantido, que é a nossa constante. É um valor constante, ele não muda, certo? Então, se a gente aumentar para 5 o x, o y que era 10 antes tem que diminuir para 2, certo? Então vai ficar o quê? 5 vezes 2, que é igual a 10. Então é basicamente isso, né? É diretamente proporcional, a gente vai ter uma fração, vai ter uma divisão, né? Se um valor aumentar, o outro valor aumenta também. E no inversamente proporcional, se um valor aumentar, o outro tem que diminuir para manter o valor de k, certo? Bom, algumas propriedades, né? Que são propriedades algébricas que podem ser úteis, né? Quando a gente estiver fazendo algum exercício, a gente se deparar com uma relação e poder escrever de outra forma. Esse primeiro caso é um caso que acredito que boa parte dos alunos conhecem, né? Porque é basicamente a regra de 3, né? Essa relação aqui, que a gente tem a proporção, né, entre duas razões e a gente pode escrever ela dessa forma. Ou seja, a gente pega o A, multiplica por D, faz igual o B vezes C. Então a gente multiplica em x aqui, né? É basicamente o que a gente faz com a regra de 3 também. Bom, e a segunda propriedade aqui é um pouco mais complexa, né, mas tranquilo também, que basicamente que a gente pode escrever a proporção dessa forma, fazer o quê? Igual a vezes mais c, certo? Dividido por b mais d. Simplesmente assim, né? Que pode ser uma relação útil também para a gente, certo? É bom a gente ter em mente, né? Para poder facilitar a nossa vida, que às vezes simplifica algum passo e a gente ganha mais tempo, né? Que a gente sabe que o tempo é um fator muito importante na hora de fazer a prova do Enem, né? Principalmente a prova do Enem, que ela é muito comprida, então a gente tem que ganhar tempo onde a gente pode ganhar. Bom, aqui é um exemplo para a gente praticar, né, o que a gente acabou de ver. Bom, aqui falando, né, a história do André, né, ele possui R$ 5.000 e quer dividi-lo de maneira inversamente proporcional à idade das suas 3 filhas. Sabendo que suas filhas têm 20, 15 e 12 anos, determine a quantia que cada um receberá, certo? Então, ele quer dividir essa quantia inversamente proporcional à idade das filhas dele, certo? Bom, já que é inversamente proporcional, então a gente vai ter que multiplicar, né? Lembra anteriormente, né, que a gente tinha falado, que quando é inversamente proporcional, a gente vai fazer uma multiplicação. Aí aqui, ó, lembrando, né, como eu tinha dito também, bom, a gente deve traduzir o que está escrito aqui, né, interpretar de maneira certa e traduzir para a forma matemática, né, fazendo equações. Então, o que eu fiz? Eu chamei de A, B e C a quantia que as filhas dele ia receber, né? No caso seria, por exemplo,
Amanda, Beatriz e Cristina. Então a Amanda vai receber A, Beatriz vai receber B e a Cristina vai receber C, certo? E a soma das três quantias dá R$ 5.000. E aqui eu escrevi a relação de proporção, certo? Entre as quantias e as idades. Como a gente viu, a relação tem que ser igual a uma constante, certo? Como é proporcional às três, então a constante tem que ser a mesma para as três relações, certo? Então eu fiz aqui. Então A vezes 20, que é a Amanda, certo? Igual a K, B vezes 15, igual a K, e C vezes 12, que é igual a K. É a quantia, ele está falando da relação entre a quantia e a idade, certo? Então tá aqui as equações. Bom, o problema basicamente agora virou um sistema linear, né? Alguns de vocês podem ter visto. A gente tem quatro incógnitas, né? A, B, C e K, a gente não sabe, e quatro equações. Então é possível achar os valores dessas incógnitas, certo? Bom, então o que eu fiz aqui? Eu primeiro percebi aqui, né? Eu quero isolar cada valor de A, B e C para substituir nessa equação aqui, certo? Então o que eu fiz? Eu peguei o 20 e passei dividindo aqui, certo? Então ficou o quê? A é igual a K sobre 20. A mesma coisa que com B. B vai ficar o quê? B é igual a K sobre 15, certo? E C é a mesma coisa, K sobre 12. Aí eu peguei os valores de A, B e C e substituí aqui, certo? Aí ficou dessa forma. Foi o que eu disse aqui, né? Que o A ele vai ser K sobre 20. Aí eu substituí. Bom, aí daqui a gente vai ter que, como a gente tem uma soma de frações com denominadores diferentes, a gente vai ter que tirar MMC entre esses valores, certo? Bom, eu fiz aqui rapidinho, aí a gente descobre que é 60. Fazendo 60, fazendo aqui, né? 60 dividido por 20, 3. 3 vezes K, 3K, certo? Aí aqui, 60 dividido por 15, 4. Vezes K, 4K. E 60 dividido por 12 dá 5. Então, vezes K dá 5K, certo? Então, feito MMC, a gente colocou tudo num denominador comum para poder somar. Aí eu fiz a soma aqui, certo? 3 mais 4 mais 5 vai dar 12K. Aí aqui a gente só passa multiplicando e dividindo por 12. Faz 5.000 vezes 60, né? E depois multiplica por 12. E a gente descobre que a constante vale 25.000, certo? Só que o exercício ele está pedindo a quantia, certo? Que cada uma vai receber. Então a gente já sabe que que é o A. O A era o quê? K sobre 20, certo? Como a gente tem o valor de K agora, a gente pode substituir aqui e descobrir quanto a Amanda vai receber, certo? Seria o quê? 25.000 dividido por 20, que dá 1.250. Bom, se a gente fizer isso para as outras constantes, para os outros valores, né, de B e C, nós obtemos os resultados aqui. E se a gente somar todos os valores, vai dar os 5.000, né, que ele queria dividir. Bom, isso é uma forma da gente conferir, né, o resultado. Bom, é, é um exemplo simples, né, mas dá para a gente ter ideia, né, de como a gente usou as definições, né, de inversamente proporcional aqui. Bom, a gente poderia pegar essas três relações, né, e transformar em algo parecido com, com essa propriedade aqui. Que aí seria possível também achar o valor de K usando essa propriedade. Só que aí eu deixo como desafio para vocês. Bom, e para finalizar, né, só falar um pouco sobre outros assuntos, né, que envolvem proporção e a gente acaba estudando e não percebendo, né, que a gente está usando proporção. Bom, a porcentagem, né, que já em si é uma razão, né, que é um número dividido por 100, certo? Quando a gente está falando de porcentagem. E a gente acaba usando muito proporção quando a gente está querendo calcular, por exemplo, o aumento aumentou em tantos por cento algum valor ou diminuiu tantos por cento. Então a gente usa a proporção sem perceber, certo? A gente
maneiras, né, de resolver com regras de três, que acaba sendo proporção. A gente usa também semelhança de triângulos, né? Nós vamos ver, né, mais para frente geometria plana, como usar, né? E também poucas pessoas percebem função linear, né? Que é uma função proporcional, que acaba que a reta, né? O gráfico da reta acaba sendo proporcional, certo? Tem alguns exercícios até que a gente consegue resolver usando proporção, certo? Nem precisa usar se aprofundar tanto em função linear, que só com proporção é possível resolver. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ficarem atentos, né, com as próximas aulas, que vai ter os exercícios, que serão exercícios do Enem mesmo, que a gente vai resolver, dando várias dicas, né, de formas de resolver mais rápido e como resolver, certo? Então não perca, se vocês gostaram, deixa um curtir aí e espero vocês na próxima.